boa noite. Vocês perceberam como é uma bênção termos amigos e amigas na nossa vida, não é verdade? Todos já perceberam. Mas interessante é o quanto o pensamento plasma junto com os amigos espirituais aqui presentes. Muitos de vocês tenho certeza que devem ter achado que imaginaram o jardim e a figura maravilhosa de Jesus circulando entre eles. Você vai precisar falar bastante alto. Até eles consertarem. Ok. Na realidade, vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Na realidade, essa é a impressão que temos no processo da clarividência. Você pode ter visto, de fato, o jardim ou algo que te chamou a atenção, como se fosse uma análise de um quadro. Quando nós estamos apreciando uma obra de arte, seja um quadro, seja de que natureza for, cada um de nós se fixa num ponto que é de mais interesse, né? Que toca ao sentimento, algo que tenha uma mensagem. É exatamente dessa maneira, não significa que todos nós tenhamos visto na mesma forma o quadro como um todo, mas alguns aspectos que nós levamos a título de imaginação, com certeza foi visto através da visão chamada espiritual, que é através do perispírito. Esse contato se dá porque os nossos amigos espirituais, aproveitando esta condição das nossas emanações energéticas, os nossos pensamentos, que são matéria, trabalham esse material juntamente com aqueles que eles estão emitindo e montam um quadro de fato que, por vezes, então, nos sugere imaginação, quando nós estamos tendo um contato de natureza real. Aliás, esse é um dos grandes pontos assim que a mediunidade, qualquer tipo que ela seja, porque a rigor todos nós o somos, não, por exemplo, de efeitos objetivos, mas todos nós temos a pineal, a glândula pineal, óbvio que então nós temos a glândula que atua no processo da mediunidade, o chamado sexto sentido. Então, na realidade, ela é de uma sutileza tamanha que, por vezes, aquilo que se mostra como imaginação ou coisas do gênero são, de fato, contatos reais, só que sutilizados, obviamente. Bom, o nosso assunto não é esse, mas a beleza daquilo que foi projetado aqui foi tamanha que não dava para não comentá-lo. O nosso assunto é a respeito da necessidade do bem. Não... Pede para o Ítalo colocar aqui para mim, por favor, porque está aqui, mas não está ali. Ele o que surge. Bom, o nosso assunto de hoje é a necessidade do bem. Quando nós colocamos a questão da necessidade, é porque, de fato, nós necessitamos da prática do bem. Porque é uma condição, é um dos potenciais da criatura, que, obviamente, herdamos de Deus, está íncito, não é atribuído, íncito significa que faz parte da criatura e precisa ser exercitado, como vem sendo exercitado no nosso nível evolutivo. Se formos analisar os aspectos didáticos de Kardec sobre a condição da evolução do espírito, no Livro dos Espíritos, que creio que muitas pessoas aqui já devem ter lido o Livro dos Espíritos, muitos não leem porque ele é dos Espíritos, deixa para os Espíritos lerem, não é? Mas... nós sabendo que nós somos os espíritos, ao conhecer espiritismo, nós estamos trabalhando o processo do autoconhecimento, né? Que é exatamente a possibilidade de, nos conhecendo, podemos gerenciar melhor a nossa existência e, ao mesmo tempo, exercitar os potenciais de natureza divina, que dissemos que temos em estágio bastante avançado, apesar de, por vezes, as notícias surgirem distorcidas da realidade do planeta.
né? Ou seja, as notícias surgem sobre aquilo que faz diferença da realidade do que acontece com o ser humano no planeta. Porque nós já alcançamos a condição de espíritos em expiação e provas, adentrando a condição de espíritos em regeneração. Não significa espíritos bondosos ainda, mas significa espíritos interessados no desenvolvimento das qualidades superiores que todos nós temos. Esses são os aspectos. Nós temos necessidade de exercitar o bem, como temos necessidade da crença, é de natureza genética. E, por incrível que possa parecer, o espírito atende essas necessidades na relação que se faz, por vezes, não com uma pessoa, mas por vezes com um pet que seja. Por mais endurecido que seja a criatura, ela tem necessidade de servir ao semelhante. E, por vezes, faz essa relação com um pet, por estar ainda inabilitado na presente existência, de ter um contato com um sentimento mais evoluído com um ser que lhe diga respeito, por vezes sendo até da mesma família. É uma necessidade como uma necessidade que dissemos da crença. Tanto é que, como espíritos que somos, nós temos esta necessidade e, se formos materialistas, atendemos a necessidade que é intrínseca ao ser, acreditando na matéria. É fantástico, porque Deus não nos impõe coisa alguma. Não há imposição. Nós não precisamos aceitá-lo, porque ele está. Nós, como diz Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, nós vivemos e nos movemos nele. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de Chico, diz assim que nós vivemos no hausto do Criador. Mesmo quem não tenha consciência a respeito, vive como o peixe vive no oceano. Está no líquido que lhe dá a vida, lhe sustenta a existência, sem ter consciência, mas, no entanto, continua sendo sustentado pelo líquido, aonde tem toda a sua estrutura de vida. Essa é a nossa condição diante da divindade. Por isso que nós não nos afastamos de Deus, porque afastar-se de Deus seria afastar-se da própria essência, que em nós é divina. E esse é um trabalho que é de desenvolvimento, por isso que não é atribuído, por isso que é íncito. É um trabalho de desenvolvimento, que nós começamos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, analisando o aspecto da evolução do ser em relação àquilo que evoluiu. Nós saímos da condição instintiva, fomos para a condição, fomos para as sensações, isso numa condição de desenvolvimento. Das sensações, fomos para os sentimentos na condição ainda primária da sua manifestação, primitiva da sua manifestação. O princípio inteligente, que ainda não é espírito, quando chega no reino nominal, estagia nos outros reinos para automatizar esta relação que será desenvolvida para o sentimento na questão de levá-lo para o amor. Significa dizer que a leoa que lambe a cria vai ser a mãe que um dia vai acalentar o filho no seu colo. É um processo de desenvolvimento. Saímos dos sentimentos e vamos para o amor, onde instinto, por exemplo, vai se ampliando para o processo da intuição. Não significa que ele desapareça, porque ele não desaparece na criatura, mas ele vai se desenvolvendo para os aspectos intuitivos do ser. Isso num processo de exercício, uma vez que se é íncito, é uma questão de exercitar para ampliar, num período extremamente curto. Se nós formos olhar do Australopiteco para o Homo sapiens, ou o homem que sabe, significa apenas 2 milhões e 900 mil anos, quase 3 milhões de anos, o que não significa evolutivamente um tempo muito grande. Essas conquistas todas se dão num período extremamente curto, considerando que a Terra tem como existência 4 bilhões e meio de anos, em apenas um período de 3 milhões e meio de anos, nós estamos nessa beleza que nos encontramos. Não é verdade? O que não é muito tempo. Quando as pessoas dizem assim, Jesus veio já faz 2000 anos, não é muito tempo. Somos nós que vivemos pouco. Por isso que dá a impressão de ser muito tempo. Em matéria de evolução de Jesus para cá,
A evolução no ser humano, por isso que nós temos que prestar atenção, não são nas notícias apenas, não é ser desinformado, desinformada. É buscar estatísticas que são completamente diferentes, não é? Nos mostram a realidade daquilo que o ser é no planeta. Porque, como notícia, depois que a mídia precisou dar notícia 24 horas por dia, aquilo que acontece na China e que nos apavora aqui, não é? Mas não precisa ser nada de grande volume, acaba virando uma notícia repetitiva durante, às vezes, mais de horas durante o dia, onde você vê, inclusive, a mesma cena que funciona num processo hipnotizante. Você vai vendo a mesma cena que se repete, que se repete, que se repete, aquilo parece que não é? Mas aquilo se insere em nós, vai se inserindo em nós à medida que nós vamos aceitando aquilo, não significa, de novo, não sermos informados, informadas, absolutamente. Mas vamos permitindo que aquilo vá se inserindo em nós e, obviamente, aquilo estimula o quê? Os aspectos que ainda estão fragilizados na criatura. Por isso, fazendo um paralelo, uma analogia, por isso a necessidade do bem, do exercício do bem, que nós chamamos de caridade, de amor, etc., que é tudo a mesma coisa, não é? Ou seja, a caridade é o amor em ação, é o bem sendo feito, mas não é o bem de forma inócua. A situação de fazê-lo para estar numa situação de se quitar-se consigo mesmo, não é isso. É questão de postura, é uma questão de se posicionar, fazer com que isso interfira em nós como um todo, porque é uma realidade. Esses aspectos de conquista e fazer com que essas situações que nós utilizamos como exemplo, que são as imagens que podem funcionar como um verdadeiro processo hipnótico, nós podemos trabalhar de maneira diferenciada nesse exercício das coisas positivas em nós. Por quê? Porque nós não somos uma criatura, não é, simples, nós somos uma criatura completa. Querem ver? Nós temos o conhecimento, isso já faz de muitas décadas, não é, que nós temos o consciente da existência atual, esta que nós estamos na personalidade que nós nos encontramos no momento, não é verdade? Bom, dentro deste aspecto, nós temos o subconsciente, que é o banco de memória da vida atual. É interessante chamar de subconsciente algo que funciona ao mesmo tempo com o consciente, não é? Não sei nem por que deram esta classificação, mas isso não está em separado. Aquilo que nós colocamos ali gira em relação à nossa condição de vida, não é num processo de vigília apenas. Quando nós dormimos, esta condição continua, né, fazendo um processo de inter-relação. Mas somos mais do que isso. Essa é a maravilha do ser. Temos também o subconsciente profundo, que são as memórias das encarnações passadas, não só das reencarnações passadas. Todas as experiências ocorridas, sejam nos processos reencarnatórios ou nos momentos em que nos encontramos na dimensão espiritual, que não precisa ser deslocada daquilo que nós temos no momento. Todos nós somos seres interexistentes, porque você vai dormir, não precisa ser agora, apesar de que a espírita não dorme em palestra, se desdobra, não é? E quando ronca, porque o desdobramento é profundo. O fato é que você, a hora que for dormir, não é? E esperamos que eu não estimule isso em você, não é? Pela monotonia, você sai do corpo, não precisa nem dormir, um simples cochilo, você sai do corpo. Nós somos um ser interexistente, nós temos o contato com a dimensão paralela e vocês tiveram aqui, muitos daqueles que acharam, que imaginaram que estavam vendo jardins, figura do Cristo, etc. Não foi Jesus que esteve aqui, foi uma projeção apenas, né? Porque a gente também não pode ter essa pretensão toda. Mas, enfim, cada um é atendido na sua necessidade. O fato é que esta relação ela é óbvia, ela é verdadeira, ela ocorre. Então, é tão estranho, às vezes, nós imaginarmos que tem muita gente que morre de medo de morrer e treina todas as noites. Não é verdade? Porque você sai do corpo, vá treinando, um dia você consegue, né? Em definitivo. Mas esta maravilha que somos nós, né, tem todas essas informações estão contidas. Fora isso, o ser é tão completo, ou seja, nós somos tão completos,
que nós temos também o superconsciente ou as potencialidades psíquicas superiores, que são os objetivos do espírito, ou seja, a condição evolutiva. Ali está, não é ali, está aqui, à minha frente, como o contrário é verdadeiro. Estão aqui espíritos crísticos. Você será um Jesus, como única colocação do aspecto masculino, mas não masculino. Você será um espírito evoluído como Jesus, porque está íncito em você a fatalidade evolutiva. É uma fatalidade evolutiva. Eu não escapo da minha genética. Eu, você, nós seremos bons. Mas eu não quero ser bom, mas vai. Ah, mas vai demorar muito, mas vai ser bom. Porque é íncito. Aqui estão espíritos crísticos, espíritos que cuidarão de planetas, de sociedades inteiras. Não a sociedade meramente humana, a sociedade como um todo, responsável pelo orbe, por tudo aquilo que se relacione, pelas dimensões que que cada planeta possui, como é o nosso, que possui 7, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar. Então, veja, aqui estão os espíritos crísticos, porque aqui está exatamente o objetivo do espírito, que, obviamente, faz um processo interativo. Significa dizer o seguinte: cada vez que eu pense bem, faça o bem, ou pensar bem, é fazer o bem. Porque quando eu penso bem, eu estou me envolvendo nessa atmosfera positiva e estou emitindo estas energias. O pensamento, lembramos novamente o que dissemos a princípio, é matéria, é energia é matéria. Nós emitimos matéria mental positiva, que entra em contato com entidades que emitem matéria mental positiva, nos fortalecendo, nos estimulando a esta continuidade e utilizando deste material que nós fornecemos para beneficiar pessoas e situações. A começar dos casos mais simplórios. Por isso que pensar bem é fazer o bem. Mas quando nós temos, não é a condição, então, de fazer o bem de forma inócua. Tipo assim, eu me livro desta situação. Não é? Esta é de forma inócua, querer se livrar da situação. Ou então, já fiz a minha obrigação. O bem não é obrigação, o bem é postura. Caridade é postura. Não é local, apesar de que o local, o determinado momento, nos estimula a nós darmos continuidade naquilo que é natural em nós. Isto tudo se interrelaciona, significa dizer o seguinte: aquilo que eu coloco aqui para baixo vai voltar. Por isso que problemas não resolvidos, situações de manter quadros de culpa, etc., não só desta existência atual, podem ser lançados para cá. Faz sentido, não? E vão voltar para cá. Só Deus sabe de que maneira. O porquê da culpa? Porque nós temos, por vezes, nós não é genérico, mas nós temos uma condição de queremos ser perfeccionistas. Nós não nos damos chance de errar, quando o próprio Deus nos dá a oportunidade do erro. Por quê? Porque nós não somos espíritos prontos, nós estamos em evolução. E errar não é fazer a coisa de forma intencional, é, por vezes, promover uma situação sem que tenha um resultado esperado que não fosse bom. A intenção é boa, não funcionou direito. Por quê? Porque não temos domínio de causa. E, obviamente, antes de ficarmos carregando aspectos contrários à nossa natureza como um todo, temos que nos esforçar para o contrário. Não é carregar culpa, é assumir a responsabilidade e fazer melhor. Porque se eu não fiz da forma que deveria ser feito, é porque eu desconheço. Não é? É por desconhecimento. E quando eu repita
uma situação que me favoreça e prejudique a outros, continua sendo do meu desconhecimento. Qual é o desconhecimento? Falta de respeito sobre mim mesmo que eu projeto no outro. Simples. Isso vai uma hora vai haver uma alteração? Vai. Porque a minha natureza vai fazer com que eu tenha aconteça esse processo em mim. Que não deve acontecer pela dor, que deve acontecer pelo amor. Pelo amor, o indivíduo se candidata ao exercício do bem para não ter que passar pela situação que, por vezes, promoveu de forma inadvertida. Isso é justiça divina. Que justiça divina, as leis divinas não castigam, as leis divinas são educativas. Através de prova, que eu peço para me submeter, mas se eu for teimoso, eu me submeto ao processo educativo chamado expiatório, que não precisa. Ele é opcional. A teimosia que me leva a esse quadro. Mas no nível de inteligência que nós nos encontramos, capacidade que temos, condição mental, nível evolutivo que nós nos encontramos, não dá mais para nós termos que ser educados pelos aspectos expiatórios, não é verdade? Não dá mais. Nós já estamos assim extremamente maduros espiritualmente para aproveitarmos de provas, que são testes que nós fazemos para conosco mesmo, mas não nos submetemos mais a questões expiatórias. Por isso que, se nós somos esse todo, significa dizer que aquilo que eu for botar para cá vai girar, não é? Vai ficar girando aqui embaixo, não dando, não for positivo, não dá oportunidade de eu acionar estas potencialidades. É mais ou menos, quando eu preparava essa palestra, me vinha a imagem de um celular, que não fazia o menor sentido, né? Durante a palestra me vinha a imagem de um celular, e de um smartphone. Assim, mas eu não sou nem muito aficionado a smartphone, etc. Assim, naquela situação de que... até vi um cartaz numa igreja na França. Se você quiser falar com Deus, entre nesta igreja, sente-se num lugar calmo, e fale com Ele, que Ele vai ouvir os seus pedidos e vai atender em relação às suas necessidades. Mas se você quiser vê-lo ao vivo e a cores, digite enquanto você dirige. Que você vai encontrá-lo. Não é? E o duro é que às vezes você faz outras pessoas encontrarem também. Aí não é só suicídio, como também é homicídio. Então, veja, é um recurso que, bem utilizado, traz os benefícios que nós conhecemos. E essa imagem aparecia do smartphone. E foi interessante, porque ela passou assim, que é um processo evolutivo também, você acaba de convir, né? Se você se localizou em algum aqui, eu me localizei da esquerda para a direita no quarto, aqui, né? Eu não cheguei a utilizar estes aqui, mas se você se localizou, você já sabe mais ou menos qual é a sua faixa etária, não é? Tem para tudo. É tão interessante que esta coisinha aqui era mais poderosa do que as 5 salas de computadores da NASA quando foi tirar o Saturno V da Terra, levando o Apollo 11 até a alunissagem, em 1969, e da alunissagem para a aterrissagem. Ele era mais poderoso do que os computadores da NASA, que ocupavam 5 salas. Mas você talvez tenha usado este aqui. Esse é o famoso tijolão, porque tinha uma forma de tijolo, pesava como tijolo, e tinha indivíduos que usavam colocando na cintura, que precisavam reforçar o cinto, porque senão ficavam numa situação delicada em público, porque aquilo puxava tudo para baixo. Na ponte aérea Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio, se preferirem,
Parecia lutas de esgrima, porque essa antena era enorme e todo mundo queria mostrar que tinha esta coisa e ficava andando com aquela antena no meio das salas. Muita gente se lembra disso, né? Porque está muito próximo assim dessa juventude que eu tenho. Era uma coisa absurda. E me vinham essas imagens. Eu disse, mas meu Deus, mas que review mais absurdo. Preparando palestra e esse mentor me fica entuchando essas imagens. Ele disse, não, seu tonto, porque chegou uma hora que teve que intervir diretamente, né? Ele disse assim, não, é um paralelismo no processo evolutivo do ser para estimular a inteligência dele, mostrando o nível de inteligência, porque até outro dia isto aqui era ficção científica. Tinha um filme que era de Marte, que o indivíduo abria um treco semelhante a esse para se localizar no planeta. Hoje isto é uma realidade na sua mão, não é verdade? Por um preço módico que você vai pagar em várias prestações, mas ele pode ser seu. O fato é que tem uma mensagem como analogia no processo, né? Como comparação. Sabe aquela série de aplicativos que nós vamos abrindo e deixando eles abertos? Eles continuam rodando em segundo plano. Eles não consomem muita energia, mas eles consomem energia da bateria do seu smartphone ou do seu laptop, se você quiser. Se você fecha, ele para de rodar e não consome tanta energia. Fez uma comparação com aquilo que a gente bota para dentro? Eu odeio essa criatura. Está rodando. Em segundo plano. Quero ver você pintado de ouro na minha frente. Está rodando. Em segundo plano. E enquanto eu aciono, porque eu vejo a pessoa, eu tenho vontade de esganar aquela criatura. Está rodando. Nessa hora, você já tocou, ele volta, e aí passa, porque a nossa capacidade de amar faz com que nós não mantenhamos linearmente a condição de odiar. Que fantástico que é a vida, não é verdade? A nossa capacidade, nossa condição de sermos frutos do amor não permite que nós a odiemos linearmente. Se nós nos odiássemos uma criatura linearmente, nós nos consumiríamos em frações de segundos. Às vezes a gente se consome em frações de dias ou anos, que é uma verdade, né? Através da implementação de enfermidades que não faziam parte do programa reencarnatório. Né? Essa é uma realidade, que a ciência já começa a analisar os aspectos que são favoráveis a determinadas enfermidades. Já demos essa informação aqui numa das palestras anteriores, né, que a mágoa produz o câncer de mama, tanto no homem quanto na mulher. Aqui nos Estados Unidos se fez uma pesquisa o ano passado e verificou-se que o grande problema do câncer mamário é a mágoa do marido. Perdoa o miserável, senão ele te leva para o túmulo. Porque no homem é menos incidência. Mas por que isso? Tem alguma diferença? Tem sensibilidade. O ser reencarnado num corpo feminino tem maior disposição à sensibilidade. Percebeu? Claro, porque tem um elemento gerador, cuidador, de união, não é assim? Não é? Esta faz parte do ser, é magnífico. Esta condição é nossa também. Eu amo aquela criatura. Olha que fantástico. Você aciona o aplicativo e não precisa fechá-lo, porque ele fica rodando em segundo plano. Quando você encontra, eu amo esta criatura, você aciona ele novamente e você deixa ele em segundo plano. Nós não mostramos lá inconsciente da existência atual. Faz o quê? Tem relação com o inconsciente profundo? Completo. Só que, nesse momento, eu amo esta criatura, eu
eu sei que eu preciso vencer, exercitar aspectos ainda, não é, em relação à minha condição atual da reencarnação, mas eu venho me esforçando para. Nós não só vamos fazendo o quê? Uma higienização no inconsciente profundo, a começar da nossa existência, e vamos acionando as potencialidades superiores do espírito, nos mantendo na condição de criaturas positivas, que não são positivas linearmente, porque ainda estamos em processo de evolução. Por isso que você dá uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha. Não é verdade? A coisa funciona desta maneira, graças a Deus, né? Os dois aspectos. Mas o que vai acontecendo? Quando nós estamos no pico positivo, toda uma atmosfera, mas não a atmosfera desse planeta, todo o cosmos conspira a favor. Quando nós estamos nos pontos negativos, das insistências dos aspectos negativos, por vezes destacados em nós mesmos, sem necessidade, não é? O que acaba acontecendo é que ele é circunscrito a nós, ou às vezes se estende a pequenos grupos com os quais nós nos relacionamos, que estão com o dial na mesma estação em que nós nos localizamos. Mas são circunscritos, porque tão logo nós deixemos de, não é, saiamos um pouquinho daquela faixa, novamente estamos sintonizados com a realidade que somos nós. Por isso que nós vemos essas modificações significativas. Uma das criaturas que foi significativa em matéria de modificação foi esse cidadão aí, não foi esse, porque esse é um desenho, né? Foi o Saulo. Saulo, antes de ser Paulo, era o Saulo de Tarso, que era, claro, evidentemente, um defensor da Torá, que significa caminho, iluminação, ensinamento, a Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés. Saulo era um ferrenho defensor, um cidadão com dupla cidadania, um cidadão altamente culto, um doutor da lei, um indivíduo que mesclava a parte política administrativa com os aspectos religiosos, era como funcionavam, como se fosse um senador, incluindo os aspectos religiosos. Ele era um tremendo defensor, e surge na vida dele um indivíduo que era uma quebra de paradigma, era o que fazia a diferença. E toda vez que alguém faça a diferença e nos tire da zona de conforto, é um problema, não é? Sempre foi feito assim. Agora vem este pirralho, este moleque, querendo fazer diferente. Não é? É a mesma, acontece muito em organizações. Não? O indivíduo entra e a estrutura está acomodada e o indivíduo dá a ideia, o tapete dele fica deslizante, não é verdade? Porque o tapete parece que passaram o sabão, que você desliza nele, que é uma beleza. Puxam-lhe o tapete. Por quê? Porque se nós não nos vigiarmos, a nossa tendência é o quê? Nos acomodarmos. Está confortável, está quentinho, é que nem útero materno. Uma hora você tem que sair de lá de dentro, que é uma coisa complicada, que dão um tapa, e etc., e abre pulmão, e dói, e fica aquela coisa, aí você chora, e aí a coisa vai, você nem está reencarnado ainda. Aos 7 anos fecha o processo reencarnatório, você ainda não sabe se é gente. Quando chega na adolescente, se é adolescente não tem hormônio, tem demônios. Aí esses demônios começam a surgir, é uma coisa absurda, e aí você não sabe se está indo, se está voltando, se você é gente, se você é salsicha, o que você está fazendo aqui, o que os outros estão fazendo, o mundo está errado, não é assim? Aí você chega aos 20 anos de idade, às vezes também não sabe que reencarnou, porque tem muitos de 55, por vezes, que estão morando com os papais, não é? A adolescência não passou, ou seja, nem sabe, inclusive, que está reencarnado, que é uma perda de tempo. Bom, mas esse cidadão sabia o que queria, mas veio algo que lhe tirou o comodismo. Esse algo era o tal do Gesiel, que ele ouviu dizer que era um tal de Estevão que fazia palestras na Casa do Caminho, porque ficava entre o caminho da cidade de Jerusalém para Jericó. Aí que falava a respeito de um cidadão que havia sido crucificado.
um carpinteiro que havia sido circuncificado. E crucificação para os romanos era a pena capital para quem tinha aspectos que hoje são analisados como terroristas. Era um cidadão que tinha promovido algo em prejuízo do império ou em prejuízo do cidadão romano. Era, então, a pena capital para o indivíduo. Ou seja, o indivíduo tinha características terroristas para os dias atuais. Muito bem, tinha um grupo que falava a respeito desse sujeito. Imagina, ele vai atrás do sujeito, né? Vai debater, não tem um nível de capacidade evolutiva espiritual que tinha o tal do Estevão, perde a contenda, obviamente, né? Sem que o Estevão tenha se projetado acima dele, faz o quê? Manda prendê-lo e o executa. Tanto é que ele é o primeiro mártir do espiritismo. Né? E que ao lado dele estava a noiva, Abigail, assistindo à execução naquele momento de glória, e a noiva diz: Saulo, esse é o meu irmão Gesiel. Ele estava, sem saber que era, executando o próprio cunhado. Você já viu que cunhado é problema há mais de 2000 anos, né? Você já percebeu isso. Mas o fato é que, imagina a situação. A situação. É tão interessante porque o que era o Estevão? O Estevão era o contraponto. Era o tirar do comodismo, era fazer diferente. Se você tiver oportunidade, fazendo aí também um paralelo, leia esse livro, Medicina dos Horrores, que vai falar sobre o Dr. Joseph Lister, que viveu nesse período. O Dr. Joseph Lister, ele é tão importante para nós, porque nesse período, que é onde ele viveu, e anterior a ele, o médico que atendia você, nós, não é? Ele era... A condição de um açougueiro seria de luxo para o que era o médico. Né? A condição era essa. E dos pacientes que eram tratados por algum problema que precisasse fazer sutura ou qualquer tipo de cirurgia, ou, por exemplo, também cuidados de ferimentos que que tivessem que ser cicatrizados ao longo do tempo, 55% dos pacientes desencarnavam por total falta de higiene. O sujeito lavava a mão, o sujeito trocava de roupa, não fazia nada. Por isso que a expressão graças a Deus vem dessa época, porque quando o indivíduo conseguia voltar do hospital para casa, era graças a Deus, porque graças aos médicos eles viam de regra 55 a cada 100 desencarnava. O Joseph Lister vai e propõe o seguinte: é necessário que lavemos as mãos e lavemos as feridas com fenol. Nossa, foi extremamente ridicularizado, como o próprio Pasteur foi. Extremamente ridicularizado. Aqui nesse país, para ser aceita a técnica dele de lavar as mãos e usar fenol para lavar as feridas, demorou-se anos. E os pacientes continuavam, evidentemente, indo a óbito. Caiu de 55% para 15% com essa prática. Mas o que ele era? Ele fazia diferença em relação ao comodismo. Da mesma maneira que o Estevão era a diferença em relação à posição cômoda de um Saulo, que vai fazer o quê? Vai atrás, no caminho de Damasco, vai atrás de Ananias, e no meio próximo das portas de Damasco, ele acaba caindo do camelo, porque ele só tem uma visão, né, tem clarividência, e encontra Jesus no processo de clarividência, que os acompanhantes de Saulo achavam que o sol do deserto havia lhe afetado a questão do cérebro, naturalmente a questão da razão, e ele estava delirando, quando, na verdade, ele vê Jesus, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues?
há uma mudança a partir desse instante, mas não uma mudança que às vezes nós queremos fazer de uma hora para outra. Eu fui lá no centro espírita, tomei um passe, preciso mudar. E, aliás, precisa mudar a família inteira, porque a rigor está todo mundo perturbado até prova em contrário. Nós não. Então nós vamos salvar as pessoas, a começar de casa, não é verdade? Só que evangelho no lar, vai ter que tomar água fluidificada assim. A palestra que eu fui assistir hoje era para você que ficou em casa. Nunca é para nós, evidentemente, porque se ele está perturbado é para ele, não é verdade? São coisas assim. É incrível como há um processo de transferência. O outro é problema, eu não. É por isso que o outro fica em casa, porque ele é um problema. Ou então esse tipo de relação. Há que não há uma mudança de um momento para outro. Saulo demora 4 anos. Quase 4 anos estudando, trabalhando o quê? Trabalhando os aspectos dele, os aspectos, invertendo a condição do fanatismo para a condição responsável do indivíduo que se esclarece, do indivíduo que se ilumina, do indivíduo que estuda, do indivíduo que procura o seu crescimento, não nos aspectos apenas na condição da matéria, que é importante, sem sombra de dúvida, mas exercitando os aspectos espirituais. Depois, então, do encontro com Jesus, começa o processo de transformação íntima. Eu prefiro transformação do que reforma, porque reforma significa você tira a coisa velha e põe coisa nova no lugar. Aquilo que trouxe-nos até aqui, é toda a nossa bagagem. Essa bagagem é importante, nós precisamos trabalhar aspectos que ainda estão, por vezes, distorcidos para colocá-los de uma outra maneira, usando esta energia que nós temos para simplesmente alterá-la, porque ela é única, não existe uma energia de amor e uma de ódio. Existe uma só, que sublimada chama amor, que desequilibrada chama ódio. Há, então, um processo de transformação. Desprender-se das coisas materiais não é jogar as coisas fora, não é deixar dos objetivos, porque a nossa ação na matéria, na sociedade, beneficia-nos a nós, a nossa família, que é uma sociedade, e a sociedade como um todo. Há que se ter a situação da seguinte maneira: eu preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. E não o contrário. Esses são os aspectos de uma criatura que procura viver a realidade como espírito que é. Bom, começa um trabalho humilde no início, na Casa do Caminho, porque ele vai varrer o chão, porque ele não tinha conhecimento do cristianismo, então ele varre o chão, fica varrendo o chão, para ser a expressão que, se ele não tivesse existido, o cristianismo não tinha a dimensão no mundo que tem, que se deve a Paulo. Ou seja, mas ele vai começar um trabalho humilde. Por isso que, se aqui a Lívia te convidar, ou a Sabrina te convidar para um trabalho voluntário, não venha com a desculpinha de que você não está preparado ou preparada, porque o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Quando venha o convite, procure aceitá-lo, nem que seja para fazer um trabalho de 5 minutos. Por quê? Porque é o exercício do bem. É o exercício de nós para conosco mesmo. É trabalhar os nossos aspectos superiores, valorizando-os, exercitando-os. E, na realidade, é procurar imitar Jesus com a caridade, dentro do possível, que é a maior virtude de todas. E do que é necessário libertar-se para fazer a verdadeira caridade, para exercitar-se o bem. É simples. Ela que é amor em ação é praticada quando nós nos libertamos do egoísmo, da vaidade, do orgulho e coisas do gênero. Mas, enquanto a gente não se liberta, André Luiz tem um livro que se chama Apostilas da Vida, cuja uma das mensagens dentro dessa obra se chama R auxiliando. Então ele diz assim: mesmo por vaidade, auxilie, faço bem. Mesmo por orgulho, faço bem. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo bem. Não de forma desprendida. Aliás, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso. Se a pessoa faça uma ação positiva, tendo interesse no que está fazendo, tem valor? Ele disse: não tem o mesmo valor quando feito desinteressadamente. Mas ela está fazendo alguma coisa. Faça o bem sempre. Mas eu sou muito fofoqueiro. Vá fazendo fofoca e vá fazendo o bem. Chega uma hora que você para de fazer fofoca, não é verdade?
Olha, você viu fulano no centro? Vi. Vai trabalhando no bem. Né? Vi. E como é que é? Ah, você não sabe da última. Senta a boca e trabalha no bem. Você quer fazer o quê? Você quer fazer as coisas só depois que ficar bom? Não vai ficar bom nunca. Né? Uma vez um amigo nosso, Lívia conhece, um amigo pessoal nosso, foi no Chico conosco e perguntou para o Chico: Chico, eu sou expositor espírita e eu faço palestras e muita coisa que eu digo eu ainda não faço. Novidade. Aí ele disse assim: mas fulano, se você for esperar para ficar bom, para fazer o bem, você não vai fazer o bem nunca. Faz sentido, não? Então, é exercício, porque nós não conseguimos fazer, por isso que não é reforma. Porque reforma se arranca fora, coloca novo. Nós não somos objetos. Nós somos criaturas. Nós somos criaturas sensíveis. Nós temos que fazer o quê? Um processo de transformação. Chega uma hora que eu uso a língua de outra maneira. Aliás, tem uma mensagem do André Luiz que se chama A Língua. Que André Luiz diz que a língua, apesar de ser um músculo, à medida que nós utilizamos ela, ela não ganha volume. Você imaginou se ganhasse volume? Como Deus é bom. Como Deus é bom. E quando você usava muito mal ela, você vira expositor espírita. E se usava muito mal, vira dirigente. Tem essa. Eu precisava devolver alguma, né? Depois de décadas de espiritismo. O fato é que, mas vamos em frente. O fato é que vem André Luiz e diz assim: a caridade e o bem está longe do dever. Emmanuel trouxe essa foto, que é a foto feita por uma... É só curiosidade, mas eu estou trazendo a figura do Emmanuel. É uma foto feita por o pai de uma amiga nossa, que fez a foto no Pinga Fogo em 1971 na Rede Tupi, e ele falou: Chico, quem é esta pessoa que aparece aqui na foto? Eu disse: esse é o Emmanuel, que nos diz o seguinte: ajuda e passa. Francesco Bernardoni, que era o Francisco de Assis, dizia: servir e não ser servido, ser feliz servindo. E segundo Paulo, caridade, bem, ação, amor, é amar nossos irmãos fazendo o melhor ao nosso alcance. Por isso que na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele nos traz um poema belíssimo, que, aliás, o Renato Russo musicou, não é? Que é uma carta de Paulo, que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E aí ele continua, e o Renato Russo musicou esta carta de Paulo, que é lindíssima, porque ele fala que... E Emmanuel vai dizer, inclusive, o seguinte: antes de você ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. É genial? Seja bom primeiro. Porque o bem é transformador. Uma das figuras que nos traz a lembrança, que nos diz respeito em espiritismo, é esta figura que foi, sem sombra de dúvida, um dos apóstolos, um dos tantos apóstolos do bem. Em todos os momentos. Por isso que nós dissemos que bem não é momento, não é local, é uma questão de postura. E tem uma das tantas passagens deste verdadeiro apóstolo de Jesus, que ele atendia a Vila dos Pássaros, em Uberaba, que hoje está muito melhorado, é uma favela melhorada. Era muito pior do que é hoje. E tinha uma senhora que morava num casebre, um único cômodo, e era um casebre, que insistia que o Chico, era uma das atendidas, uma das assistidas pelo Chico, e insistia que o Chico fosse almoçar com ela num domingo. Coitada, não tinha nem para ela. Né? E ele tentava evitar a situação, porque ela não tinha para ela. Mas a insistência era enorme. Ela, já com uma idade muito avançada, vivendo próximo da linha da miséria, com alguma deficiência visual, por falta, evidentemente, de óculos, ela insistiu tanto que o médium acabou aceitando almoçar com ela num dos domingos, depois do trabalho de assistência que ele fazia na vila. E ele entrou lá na casa dela, como de costume, a mesa era
uma coisa de madeira tosca, e os bancos eram tocos de árvore cortados, que era o que ela tinha, e ela então pediu para que ele se acomodasse e serviu como almoço aquilo que ela tinha, uma sopa rala de batata. Ela não tinha nem para ela. Então era algo ralo, mais água do que batata. E, por não ter uma visão perfeita, e pelo local, né, do jeito que eram as instalações, ela dividiu, então, cozinhou numa lata grande de leite ninho uma batata, que ela amassou para os dois. E aquela coisa rala, ela serviu uma concha para o Chico e uma concha para ela. No prato do Chico tinha uma baratinha morta. Aí ele foi tomando a sopa, ele empurrava a baratinha, pegava a sopa e tomava, mas como ela era rala, ela vinha para o centro de novo. Aí ele empurrava, ele não queria colocar na lateral, porque talvez ela percebesse. Imagina o constrangimento que ela teria, e ele não causaria esse constrangimento. Aí ele empurrava um pouco mais para a borda do líquido, e quando ele pegava, ela descia. E foi até chegar na última colherada, onde ficou a barata. Aí ele ficou, como os nossos irmãos cariocas dizem, que é fantástico, ficou olhando para ontem. Né? Nunca conseguiu olhar para ontem, mas, enfim. Aí ficou olhando para ontem, e o Emmanuel apareceu e disse: você não vai tomar sopa? Aí, imagina a cena. Aí ele ficou naquela situação e disse: não estou entendendo. Você come vísceras de animais. Quando você toma canja, você chupa ossinho de galinha. O que tem você engolir a barata? Até porque é a única coisa que ela tem, e ela dividiu com você a única batata que ela tinha. Aí ele não deu outra. Engoliu. É interessante, porque ele mesmo diria o seguinte, não falando a respeito da sopa, mas nós incluímos a sopa por conta própria. Ele, certo dia, disse: Jesus não nos pediu muito. Não nos pediu que nós nos sacrificássemos. Não nos pediu que nós escalássemos o Everest. Não nos pediu que nós tomássemos sopa de batata com barata. Ele só nos pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Muita paz. Obrigado.